Falar de Edson Moura, é preciso você dividir em alguns segmentos. Primeiro, o menino de Cortês, depois o médico, depois o político e depois o cidadão do Pajeú. O menino de Cortês nasceu no Rio Humaitá, pertencente à Usina Pedrosa, no município de Cortês. Nasci de uma família pobre, de 5 irmãos, dos quais eu sou o terceiro subindo e sou o terceiro descendo. Sempre meu pai dizia que eu era o mais preto da família, era escurinho. Papai me criou, como criou todos os meus irmãos, naquela época com muita rigidez. Papai sempre foi muito conservador e não permitia que um filho dele desse para o mal, desse para coisa ruim. Então, tivemos que aprender a estudar nos engenhos, no engenho velho da Usina Pedrosa, com a professora Dona Terezinha. E ali começou a aprender as primeiras letras. Depois que nós começamos a aprender as primeiras letras, aprendemos a ler, naquela época tinha o aprendizado para aprender a ler, depois tinha o primário, depois o ginásio, científico e a universidade. Então, nós aprendemos a ler no engenho. Naquela época, era dado ao homem do campo, de usina, qualquer que fosse a usina, era dado a ele só o direito de aprender a ler, para no futuro ser um eleitor, para votar nos candidatos do governador. Mas papai tinha um pensamento diferente. Papai não pensava assim. Papai tinha um horizonte diferente, era um visionário. Na época ele dizia até que tinha medo de dizer qual era o sonho dele, de ver um filho dele doutor, porque doutor era um direito apenas do dono da usina. O empregado da usina era para servir, votar e ser um misto de casa de dono de usina. Misto é aquele trabalhador que faz tudo. E papai tinha outro sonho. Quando o papai foi para o Gilbar de Jangada, a gente já tinha feito, mas foi quando chegou a época de fazer o curso primário, que nós fizemos na Escola Paroquial de Cortês, com a professora Abigail Guerra, que era a época mesmo da chibata, que naquele tempo as professoras tinham o direito de castigar os alunos que fossem rebeldes, botar de joelho no milho, levar reguada nas costas. Então, papai sempre dizia, a escola, meu filho, é o prolongamento da sua casa, e a professora é a sua segunda mãe. E era assim que a gente via uma professora e via uma escola. Tínhamos que obedecer em casa a papai e mamãe, como também tinha que obedecer a professora do mesmo jeito. Fizemos o primário em Cortês, com a dona Abigail, e tinha que fazer agora o ginásio. Para fazer o ginásio, papai tinha que levar a gente para Palmares, mas papai não tinha condições de manter a gente em Palmares. Então foi quando existia na época o coronel Sérgio Novaes, gerente da Usina Pedrosa, disse a papai que podia mandar os filhos dele para estudar em Palmares, no ginásio municipal de Palmares, que a usina pagava o aluguel da casa. E papai ia todo domingo, de 15 dias, nos visitar a cavalo, a burro, andava 40 quilômetros para nos visitar e levar as coisas para a gente se alimentar, que a feira praticamente a gente não fazia, levava da usina. Então, moramos em Palmares 4 anos, estudamos todos no ginásio municipal de Palmares e lá terminamos o ginásio, eu, Agape, Zé Moura, Evoide e Maria estudava no colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era um colégio de freira que tinha em Palmares, que hoje ainda existe. Então, a partir daí, terminado o ginásio, tínhamos que partir para o científico. Na época, o científico era uma coisa difícil, só tinha no Recife. Palmares não tinha científico. Papai pensou o seguinte, tinha na época um chamado Francisco de Assis, que morava já em Recife, que era da Usina Pedrosa. E lá, Agape já estava na casa dele, que Agape se formou o ginásio primeiro do que a gente, do que eu e Zé Moura, que era da mesma turma. Então, Agape já estava em Recife e papai tinha que levar a gente, mas como? Não tinha condições. Foi aí quando a usina, então, resolveu pagar o aluguel, o coronel Sérgio Novaes. Terminado o ginásio, tínhamos que ir para Recife. E foi aí onde papai não podia levar a gente para Recife. Maninho, um amigo de papai, sugeriu que eu fizesse uma carta ao governador do estado pedindo uma bolsa de estudo.
Naquela época era quase impossível acontecer, você é um homem do campo, do engenho, arranjar uma bolsa de estudo, que a gente não tinha chegado nem perto de um governador, não via um deputado. Então foi quando eu fiz uma carta, o Maninho me orientou, e essa carta chegou às mãos do governador. Então, quando chegou às mãos, o governador respostou a carta e mandou que eu escolhesse o melhor colégio de Pernambuco. Eu escolhi o Colégio Americano Batista, porque o meu irmão mais velho já morava em Recife e trabalhava num banco de noite, de 10 da noite a 4 horas da manhã, que naquela época tinha compensação bancária, que hoje não existe mais. E ele mesmo pagava os estudos dele. E Zé Moura tinha que trabalhar como cobrador de ônibus também para pagar os estudos dele. E eu não tinha condição. Então foi quando eu ganhei a bolsa de estudo do governador, escolhi o Colégio Americano Batista. Lá fiz o científico, depois do científico tinha que partir para a universidade. E papai sempre dizia, nós temos que ser pela Universidade Federal. Você não pode estudar em uma universidade paga, tem que ser em uma universidade pública. Então, e passei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Zé Moura fez a Universidade Rural Federal de Pernambuco, fez agronomia. E Agape já estudava na Faculdade de Medicina também, na Universidade Federal de Pernambuco. Posteriormente, Evoide veio, entrou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Foi aí, então, que nós todos nos formamos, mas todos sem pagar um centavo. Sempre eu digo que qualquer um pode se formar, porque nós todos estudamos quase praticamente em escolas públicas, primário, ginásio, científico com bolsa e a Universidade Federal. Foi quando eu me formei, 6 anos de medicina, difícil, morávamos na Estrada do Remédio e a faculdade era na cidade universitária. Muitas vezes nós íamos de pé porque não tinha dinheiro para pagar um ônibus. Na época a faculdade ainda tinha um ônibus, depois se acabou. Então, muitas vezes ia de pé para a faculdade da cidade universitária. São 6 anos de medicina, muitas vezes eu tinha que ficar na faculdade de medicina, dormia na faculdade, tirava os defuntos da mesa de aço inoxidável, jogava no tanque de formal, lavava a mesa e ia dormir na mesa coberto com a bata. Eu vim comprar meus livros, todos eles, depois de estar em Itabira como médico, ganhando um dinheirinho, foi que eu comprei todos os livros de medicina. Eu não tinha nenhum livro. Então começou o quê? Comecei, quando me formei, tive que... Foi um acaso chegar a Itabira, que eu não conhecia Itabira, não conhecia o sertão. Aí começa a trajetória de um médico. O médico que chega do sertão com o canudo na mão, como é um ditado popular, o canudo na mão e a vontade de trabalhar. Mas chegando em Itabira, uma cidade pequenininha, uma cidade sem nenhuma estrutura social para você lazer, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha estrada de asfalto, não tinha clube de lazer, não tinha nada. Foi aí onde começa a história do médico. Um médico que chega no sertão, com o canudo na mão, a vontade de trabalhar, o desejo de vencer, porque esse era o meu objetivo. Mas eu não tinha a mínima condição em Itabira para se trabalhar, o hospital estava fechado. Fazia alguns meses que tinha saído de Itabira um falso médico, a Polícia Federal veio atrás dele. Então, quando eu cheguei, todo mundo era desconfiado, pensando que eu era também um falso médico, porque era magrinho, pequenininho, novinho, mas fui convencendo a sociedade. O governador Nilo Coelho me ajudou, o secretário na época, Odaci Varejão, também me ajudou, equipou o hospital, abriu o hospital e começamos a funcionar. Era eu e o doutor Luiz José da Silva Neto, eram os únicos médicos da cidade. Começamos a trabalhar. Na época, o doutor Luiz era apenas um clínico e eu era um cirurgião, tinha que começar a operar. Mas para começar a operar, eu precisava de uma estrutura mínima, uma mesa de cirurgia, eu precisava de equipamento, um raio-x. Então foi quando o secretário da Saúde mandou que eu equipasse, fizesse uma lista do que precisa, eu fiz e fui atendido. Comecei aí um trabalho, que foi um trabalho duro, que durou alguns anos. Comecei a operar, eu mesmo dava anestesia, eu mesmo fazia os curativos dos pacientes, eu mesmo tirava os pontos, porque não existia enfermeira. Eu preparei algumas pessoas leigas
para ajudar, para segurar as pinças, porque não tinha como, eu tinha que tomar uma decisão, senão eu ia ficar um médico obscuro, como qualquer um aqui que chega e não tem nada, não faz nada, o povo não reconhece o seu trabalho. E comecei a ousar. Em certa ocasião, o coronel Olímpio Ferraz me pede para eu fazer uma esterectomia numa sua eleitora. Eu não podia negar ao coronel uma cirurgia. Era de Quiterinha do Cartório, que ainda hoje está viva. E o coronel me pediu, eu nunca tinha feito uma esterectomia sozinho. E tive que fazer, criei coragem, pedi a proteção a Deus. Iraci Patrício, na época, que eu tinha ensinado ela a ajudar uma cirurgia, eu mesmo dava anestesia, fiz a esterectomia, saí bem. Dona Quiterinha está viva hoje para contar a história. Então, começou aí. Depois comecei a fazer outra cirurgia de osso. Quem primeiro botou um fio de quiste no braço aqui no setor fui eu. Depois veio os especialistas que tem aí hoje, bons como o doutor Francisco, doutor André, entendeu? Com 6 anos já em Itabira, João Cordeiro ventilou meu nome para ser prefeito. Mas eu disse, João Cordeiro, que não podia, papai não gostava de política, e não queria que o filho dele se envolvesse em política. Mas não era, o fato na verdade não era esse. É que quando eu era no 2º ano de medicina, apareceu alguém na faculdade de medicina oferecendo curso de inglês, francês, russo, e eu disse que queria estudar russo e inglês. Era na Sociedade Brasil-União Soviética, que na época era um intercâmbio cultural Brasil e Rússia, Brasil e União Soviética. E por causa disso, só de dizer que queria estudar russo, eu fui cadastrado como comunista. E quando João Cordeiro me propôs para eu ser candidato a prefeito, com 6 anos já, eu recusei. Primeiro, que eu não queria mesmo. Segundo, porque eu era impedido pelo DOPS de ser candidato. Porque para a gente ser candidato naquela época, tinha que ter uma declaração, um certificado, que não tinha nada contra o regime da ditadura militar. E eu não tinha como conseguir isso. Apesar de ter depois conseguido, eu fui 2º tenente do Exército, sou 2º tenente da Reserva, mas veja bem, passou-se o tempo, eu não aceitei pelos motivos óbvios que eu falei, mas 4 anos depois, João Cordeiro veio com a mesma história e daí surge um político que tinha dentro de mim e que eu não sabia. É quando João Cordeiro me lança candidato, tudo bem, eu me filiei a um partido, naquela época o PDS 2, porque o PDS 1 era o do governo, o PDS 2 era a oposição, e foi uma criação de Marco Maciel. Então, me filiei ao PDS 2, mas veio o Congresso Nacional, adiou as eleições por 2 anos, e nesse período que adiou as eleições, eu já era candidato, já estava na rua meu nome, e foi então quando surgiu o deputado estadual majoritário da cidade, juntamente com o prefeito, me transferiu para o Recife, me transferiu inicialmente para Arco Verde, achando perto do Arco Verde, transferiu para a Restauração. E eu morava em Itabira e trabalhava no Hospital da Restauração, e proibido de operar em qualquer hospital que pertencesse à 6ª Diretoria de Saúde da região, que era a sede de Arco Verde. A partir daí eu sofri muito, fiquei sem condições até de sobreviver, mas uma vez conversando com o Vital Novaes, o deputado lá de Floresta, ele dizia que cabrito bom não berra. Eu acreditei nesse princípio e insisti, esperei, e o povo 2 anos depois veio me buscar. Eu saí de Itabira, fui morar em Afogado, porque eu não tinha como sobreviver em Itabira, e 2 anos depois o povo de Itabira se reúne, os comerciantes, os cidadãos de bem, e vem me buscar em Afogado para ser o prefeito de Itabira. Me lançaram prefeito, ganhei a eleição contra o candidato do governador, contra o candidato, o deputado federal foi Antônio Faria, foi majoritário, o estadual foi Agimir, também majoritário, e dos 10 candidatos a vereadores que nós lançamos, 6 se elegeram. Era uma bancada de 9 vereadores, dos quais 6 fazia parte da base do meu governo. E aí começamos. Itabira não existia praça, Itabira não tinha um fórum, Itabira não tinha um mercado, Itabira não tinha uma quadra de esporte. Itabira era uma cidade que parecia mais uma coisa de sítio, um distrito abandonado à própria sorte.
E eu me aproximei do governador Roberto Magalhães, soube como chegar a ele, com minha humildade, com meu jeito manso de chegar perto das coisas, e o governador Roberto Magalhães me ajudou realmente a reconstruir Itabira. Foi quando nós fizemos, primeiro, o símbolo de qualquer cidade, uma praça na frente da igreja. Fiz uma praça. Depois, uma feira. Itabira tinha a maior feira da região, e era uma feira no meio da rua, não tinha mercado público. Então, fiz um mercado público. Itabira era campeão de todos os jogos estudantis da região na época, sob o comando de Dedé Monteiro, mas treinava em campo improvisado na frente da igreja, com barra e no calçamento. Então, construiu uma quadra de esportes. Depois a cadeia ficava no centro da cidade, e o povo se queixava muito da gritaria dos presos apanhando. Fiz uma cadeia fora da cidade, e no lugar da cadeia fiz um fórum. Depois o povo de Borborema vinha estudar na cidade, e descia uma serra muito grande, era um perigo. E eu fui ao governador dizer que qualquer hora ia morrer 15 ou 20 crianças de uma virada de um carro lá, que vinha da Borborema. E o governador me perguntou qual era a solução, e eu disse que a solução era criar o ginásio da Borborema. O ginásio da Borborema, muita gente esquece, mas fui eu que criei. E hoje tem lá quase 1.000 alunos que estudam lá e partem depois para fazer curso superior do campo. Então, foi aí onde, como político, fiz um bom trabalho. Apresentei o meu vice, que era Mano, se elegeu. Fui depois de passar algum tempo, o doutor Roberto Magalhães me chamou em Recife e disse que eu deveria ser candidato a deputado estadual, pelo meu trabalho, pelo conceito que ele tinha na cabeça dele sobre a minha pessoa, de um homem sério que construiu uma obra muito importante em Itabira, e aí ele me aconselhou a ser deputado estadual. E eu lhe disse que não tinha condição, porque o Pajeú já tinha dois deputados da base do governo. Eu não ia competir com o Antônio Mariano e nem com o Zé Marcos no mesmo barco. Foi quando ela aconselhou que eu fosse para o PDT e ligou para Carlos Luiz para aceitar a minha filiação, e lá Martini Távora, que era o presidente do PDT na época. Me candidatei pelo PDT na oposição. Mas na oposição eu disse ao governador Roberto Magalhães, mas como é que eu posso ir para a oposição? Eu não vou votar no senhor, vou votar em outra pessoa. Ele disse que não havia problema, que o meu voto não ia interferir na eleição dele. Então, foi o que eu fiz. Votei em Sérgio Guerra, a deputado federal, foi na época já estava lá na frente. Antônio Faria já estava distante, me parece prefeito do Recife. E eu votei em Sérgio Guerra. Fui deputado estadual, eleito, né, deputado estadual, na oposição do PDT, aconselhado, orientado pelo governador de Pernambuco, Roberto Magalhães. Então, me elegi pelo PDT. A minha bancada era uma bancada muito forte na Assembleia. Nós tínhamos o Joaquim Francisco, governador, já depois de Roberto, era Joaquim Francisco, que era da oposição, eu era da oposição, mas tinha um bom trânsito com o Joaquim Francisco. Foi quando apresentei um projeto transformando o distrito de Quixaba em município, juntamente com o Antônio Julião, que foi que me ajudou com a documentação, e o governador Joaquim Francisco, atendendo o meu pedido, transformou Quixaba em município hoje, que é um município próximo, está bastante crescido, adiantado, está bem administrado pelo prefeito Zé Pretinho, e tem um futuro bastante promissor. Foi aí, então, depois, o povo de Itabira insistia que eu voltasse para ser prefeito, de novo de Itabira. Havia um problema muito grande em Itabira, ninguém conseguia derrotar um candidato que era, na época, o doutor Saulo de Tarso. Era um homem bem quisto, muito bem conceituado, e eu não queria voltar para Itabira para ser prefeito de novo. Mas a pressão de por Itabira era muito grande. Eu devia a Itabira a minha eleição. O mandato de deputado pertencia praticamente a Itabira, que foi Itabira que eu tive quase 70% dos votos. Mais da metade da minha eleição de deputado. Então, terminou me convencendo a voltar a ser prefeito, me elegi novamente, cometi um grande erro. Quando estava aberto o Pajeú para uma caminhada minha para deputado federal, voltei para prefeito e depois me decepcionei um pouco e encerrei minha carreira política aí. Veja bem, a Casa de Saúde, na verdade, o projeto dessa Casa de Saúde era um projeto para ser feito no bairro de João Cordeiro, com o terreno doado por Pedro Ferreira, um amigo meu
e que doou o terreno para fazer na Casa Saúde. Mas na época o prefeito era meu adversário e negou o alvará da construção da Casa Saúde. Negado o alvará, eu não tinha como fazer a Casa Saúde contra a autoridade do prefeito. Foi quando vim para Afogado, conversei com dona Ildete Oliveira, que tinha um loteamento de 29 lotes, então propus a ela a compra desse terreno, entendeu? A compra desse terreno. Foi quando Ildete disse que vendia, mas só poderia vender se fosse para construir a Casa Saúde. Então eu tive esse compromisso com Ildete, que compraria para vender, para fazer uma Casa Saúde, porque ela havia feito uma imposição. Se não for para uma Casa Saúde, o negócio seria desfeito. Eu comprei o terreno aí, Ildete, os 29 lotes, e comecei a construir. Na época tinha doutor Jesus, doutor Hermes, Zé Ramos, Bitu, então veja bem, Natalício, em Sertânia, e eu convidei todos esses médicos, doutor Luiz José da Silva da Tabira, para se juntar, fazer uma sociedade, mas ninguém concordou, porque achava que eu estava sendo muito ousado em querer fazer um hospital maior do que o Hospital do Estado e na frente do Hospital do Estado. Então ninguém aceitou e eu comecei sozinho. Eu tinha nessa época já 6 apartamentos em Recife, vendi 5 apartamentos em Recife e investi na Casa Saúde, 2 foi para comprar terreno e os outros foi para começar a Casa Saúde. Então, muita gente dizia que eu estava fazendo uma besteira. Geralmente o pessoal ganha dinheiro no interior e investe na capital. Eu estava vendendo o que tinha na capital para investir no interior. Mas eu tinha um sonho de fazer a Casa Saúde. Então, vendi tudo, vendi meu carro, vendi minha casa de Tabira, vendi tudo que eu tinha, fiquei andando de pé e a Casa Saúde não funcionou. Então, em certa ocasião, Zé Silva, que é conhecido mais por Zé Bicudo, me perguntou por que eu estava morando numa casinha muito miudinha ali, que era perto do centro esportivo. Eu disse, eu estava morando porque eu não podia alugar uma casa maior. Então, ele me ofereceu para eu morar numa casa dele, que hoje é a casa de Iltinho, do Banco do Brasil, sem pagar aluguel, e eu morei algum tempo na casa dele, na rua da Arthur Padilha, no primeiro andar da casa onde mora Iltinho hoje. Então, veja bem, é uma trajetória que precisaria, isso era um dia para contar toda a minha vida, né? Porque várias etapas, dificuldades, entendeu? Eu tinha medo, eu tinha receio de pegar dinheiro emprestado em banco, e eu tinha que fazer o seguinte, era ganhando um pouquinho que ganhava na semana, e no sábado eu pagava aos funcionários. Quando as coisas pioravam, eu diminuía a quantidade de trabalhadores na construção da Casa Saúde. Chegou um momento que eu precisava funcionar de todo jeito. Então foi quando apareceu uma pessoa, vendo a minha dificuldade e vendo o espírito de luta que eu tenho, Dona Zezinha, que na época era diretora da DERE, queria fazer uma cesariana, e eu disse a ela, é melhor fazer em Itabira, que o hospital é bom, não é bom aqui. Então ela disse a mim que queria fazer aqui mesmo, que confiava em mim. Eu disse, mas Dona Zezinha, não é confiar em mim, a casa tem poeira, está em construção. E ela insistiu. Eu fiz nessa época a cirurgia na Casa Saúde, eu não tinha mesa de cirurgia, eu mesmo fiz a anestesia, numa mesa ginecológica. Quando eu faço a anestesia, a gente tem que colocar o doente um pouquinho de cabeça para baixo para a anestesia subir. Tive que botar 2 tijolos debaixo da mesa. Quando a anestesia chegou ao nível do umbigo, mais ou menos, tirei os tijolos. Isso se chama fazer um Trendelenburg. Depois de ter feito Trendelenburg, tirei os tijolos, ficou na horizontal normal. E eu operei Dona Zezinha, rezando muito para não dar errado, porque se eu errasse naquele momento, na verdade eu estaria liquidado profissionalmente. Deu certo. Depois que Dona Zezinha se operou, as portas se abriram, porque se Dona Zezinha, uma mulher tão importante nessa cidade, se opera com o doutor S da Casa Saúde, ainda em construção e dá certo, com certeza a Casa Saúde está pronta para fazer outra cirurgia. E aí começou. A Casa Saúde começou crescendo, daqui a pouco chegou o doutor Joaquim Lucena, em certa ocasião veio aqui, que era um colega meu lá da restauração, nós operamos a primeira vesícula na restauração, com Cátia, a esposa dele, dando anestesia, e a partir daí começou. O doutor Cordeiro chegou também, fez o 6º ano de medicina dele, ele fez na Casa Saúde, e a partir daí começou também a operarmos juntos, um grande cirurgião, que eu sempre digo que no Pajeú, cirurgião geral de verdade mesmo, só tem 3 ainda, que é eu, Cordeiro e José, que a gente faz de tudo, entendeu? E então aí
A caçula foi crescendo, foi chegando o médico, daqui a pouco chegou o Saulo, chegou o doutor Roberto, chegou doutor Fred, depois foi Francisco, André, teve até um cirurgião plástico, depois foi embora. Então começou a vir doutora Lúcia Moura, anestesista, Thaís, então doutor Rogério, que foi o primeiro, também teve Maurício Valadares de São José do Egito, que dava anestesia para mim. No começo foi doutor Maurício, depois Rogério, depois foi vindo Lúcia, Thaís. Veja bem, daí para aí meus filhos foram crescendo e veio o primeiro, Júnior Moura, que queria ser médico como pai e transformou-se num médico que veio para cá saúde fazer radiologia, um grande profissional, foi para Ribeirão Preto, fez sua residência lá e voltou. Todo mundo lá em Ribeirão queria que ele ficasse lá para ser professor, mas ele sempre tinha o desejo de voltar para sua terra. Depois veio Michele, foi para São Paulo, passou 5 anos fazendo residência em São Paulo, no Hospital Heliópolis. Eu sempre dizia, vocês só venham para o sertão quando estiverem realmente preparados. Eu não quero nenhum filho meu aqui para ser mais um no universo de centenas de médicos que tem nessa região. Eu quero que venha e seja um médico diferenciado. E Júnior foi um diferenciado, Michele, 5 anos de residência em São Paulo, depois veio o Sérgio, passou 3 anos no INCA, vinha para aqui, mas chegou aqui, viu que não tinha espaço para um patologista, ficou no Hospital do Câncer e hoje é o chefe de patologia do Hospital do Câncer de Pernambuco. Depois veio o Caio, fez medicina também, está fazendo a sua residência em pediatria no IBIP e espero que Deus faça com ele, deu a direção na cabeça dele para vir para o Pajeú, que nós precisamos muito de um médico pediatra no Pajeú. O Paulo, que é o terceiro, esse optou pelo esporte. Foi da elite mundial de surf, viajou o mundo, aprendeu a falar inglês, francês, espanhol e hoje vive em Florianópolis, tem uma pousada que recebe muito turista, americano, francês, principalmente do Uruguai, Argentina, Bolívia, enfim, da América do Sul. Ele está muito bem, é casado, tem uma filha, Sérgio é casado, tem 2 filhos, o Júnior tem 3 filhos, o Caio é o único solteiro, é o partidão, como diz as moças. Só tem um partidão lá na família Décio Moura, que é o Caio, que é o solteiro. Michele casada, tem 3 filhos, divorciou-se, vive hoje exercendo a sua profissão. Para mim, é a princesa que eu tenho, é a única mulher que me trata todo dia daquele tempo antigo ainda, que todo dia de manhã vai dar a benção a papai e perguntar como papai. Então criou-se assim uma família que é um exemplo de família aqui para o Pajeú, como todo mundo me diz. Sua família é um exemplo de meninos bons, nunca foi numa delegacia, nunca criou barulho por ninguém, não tem intrigado, todos vivem a sua vida tranquilamente. Eu nunca tive dor de cabeça com nenhum filho. Finalizando essa minha palestra, essa minha oitiva, eu quero agradecer a todos aqueles que vieram prestigiar esse evento, que é o lançamento desses livros, Fragmentos de uma Vida, e casos e acasos e momentos que marcaram minha vida, inaugurar esse museu, que é o Museu da Família Décio Moura, que isso aqui retrata uma história de um médico que durante toda a sua vida só fez o bem e em troca do bem que fez tem aqui objetos de valor, objetos de famílias tradicionais da nossa região. E quero dizer a vocês que esse lançamento de livro é mais um na minha história. Já lancei Um Médico Muitas Vidas, lancei Sapos da Política, 1 e 2, lancei Notas para a História da Vida, mas esse é mais um momento especial, porque é outro momento de minha vida, já declinando da profissão, declinei da política. Quero agradecer a todos aqueles que fizeram um esforço de sair de suas casas, de sair lá de Itapetim, sair lá de Flor, de todos os municípios, de Cortês, de Ribeirão, de Frei Miguelinho, Palmares, de Caruaru, que vieram aqui prestigiar. Agradecer, sobretudo, ao povo de Itabira, que mais uma vez vem me prestigiar, como sempre me prestigiou em toda a minha carreira. Finalmente, agradecer, sobretudo, a minha família, a Márcia, Júnior, Michele, Caio, Paulo e Sérgio, que eles fazem parte desse sucesso. Não se fosse a minha família, eu não estaria onde estou hoje. Agradeço, sobretudo, a Márcia, que contribuiu de maneira muito, muito importante, fundamental, para que eu tivesse o sucesso que eu tive hoje. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.